Vamos lá. Hoje seria interessante que o Alexandre estivesse aqui, porque nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho mais científica para entender esse mecanismo de punição e recompensa no contexto espiritual. Por que muitas vezes nós nos deparamos com espíritos que se recusam ao socorro? E o que é que realmente está acontecendo para que essa recusa se efetive, fique mais contundente? E ao mesmo tempo nós vamos entender o porquê que a nossa ajuda, o nosso socorro é eficaz no mecanismo da recompensa. É uma briga do quesito psicológico mesmo entre os dois grupos. Aqueles que seguem as leis de Deus, vamos classificar como bem, e aqueles que ainda não compreendem, não seguem as leis de Deus, vamos classificar como mal, para entendimento nosso. Primeira coisa que nós temos que compreender é que a punição é uma das formas mais antigas de controle, conhecidas por nós, homens. Nós punimos principalmente de duas formas, ou pela tortura ou pelo confinamento. Que punição é essa? Qual é o principal objetivo? Afetar a mente. O corpo físico em si nada significa. A questão é o controle mental. E mesmo que nós acreditamos que só vamos punir nossos inimigos, muitas vezes nós fazemos isso com aqueles que estão ao nosso entorno, sem que nós possamos aperceber dessa situação e o outro também não o percebe. Vamos entender por que isso. Aqui está o começo da resposta. Embora uma punição possa enfraquecer uma resposta, não a elimina totalmente do repertório do espírito. O que isso quer dizer? Por mais que os espíritos sejam punidos na espiritualidade por aqueles que os controlam, existe algo dentro desse espírito que está submetido à tortura, que está submetido ao confinamento, que está sendo obrigado a fazer coisas que ele acaba cedendo, dado o grande impacto da tortura que ele recebe. A punição não elimina totalmente o repertório do espírito. O que ele é? Não elimina. Ele vai fazer isso enquanto a punição existir, enquanto a ameaça da punição existir. No momento em que ele percebe que há algo que pode tirá-lo desse mecanismo da punição, esse repertório do espírito, a consciência, as leis de Deus, o que ele é como ser humano, a questão da moral, por menor que possa parecer, ressurge. É como um detento que foi preso, saiu da prisão e continua fazendo tudo igual porque ele não se modificou por conta da punição. O caminho vai ser isso mesmo. Vamos avançar um pouco mais. Os efeitos da punição são claros e demonstram duas características importantes do comportamento. Essas duas características nós temos que procurar nos trabalhos que nós fazemos. Qual é o comportamento desse espírito? Qual característica ele manifesta? Para que eu possa atuar de forma objetiva e com resultados. Em primeiro lugar, a punição enfraquece a frequência da resposta de aceitação ou não do propósito desejado. O que isso quer dizer? À medida que o espírito é punido para que ele dê uma resposta que eu desejo, naquilo que eu quero, à medida que essa frequência vai aumentando, isto é, eu aumento a força da punição, a vontade dele vai enfraquecendo e ele vai começar a seguir aquilo que eu quero. Por quê? Porque a dor em cima da mente racional, em cima das minhas escolhas, me fragiliza. E nesse momento em que eu estou frágil, eu me submeto para que eu não seja mais punido. Muitas vezes, quando os Espíritos dizem, eu estou sendo obrigado a fazer isso, porque se eu não fizer eu vou ser punido, ele já está em processo de punição. Porque mentalmente ele já está ligado ao que lhe sucedeu no passado. E é nesse momento em que ele registra isso que nós temos que entrar com o processo de recompensa, que nós vamos explicar um pouquinho mais adiante. Tudo bem até aqui? É uma abordagem bem superficial, tá?
para que possamos entender os mecanismos. Em segundo lugar, lembra que são dois mecanismos? Depois que a punição acaba, o espírito se recupera do efeito das mesmas e volta ao padrão anterior. Eis a atuação da espiritualidade maior com quem nós trabalhamos. Quando a punição é afastada, a proteção se estabelece, o espírito naturalmente tende a voltar à posição anterior antes da punição. Mas isso depende do grau da punição também. Mesmo independente do grau, por mais intenso que seja. Só existe um tipo de punição que ele não consegue fugir. Mas você pode punir o espírito com um dos maiores meios de tortura que você conhece. Dores extremas. Quando a punição cessa, ele leva um tempo, mas ele volta ao padrão anterior antes da punição. Isso é quesito psicológico nosso. Tá, mas e se essa punição ela não for, no caso do espírito, ela não vai ser física, entendeu? Para ele é físico. Para ele, então, mesmo sendo físico, o mental é muito mais forte. Sim. Então, mas e se ele é abalado necessariamente mentalmente a ponto de não conseguir uma regeneração? Ou invariavelmente ele vai conseguir uma regeneração? Temos que entender assim. A punição acontece. No primeiro momento que ela cessa e eu começo a me voltar ao meu processo anterior, reinicia o processo de punição. Há uma somatização da dor. Estende-se por um tempo mais longo. Eu cedo mais ainda, me enfraqueço, me fragilizo mais ainda. Sou mais e mais submisso. Quando ela é suspensa porque eu estou cumprindo com as determinações pelas quais eu fui punido, eu começo a entrar no processo de regeneração naquilo que eu sou. Reinicia o processo de punição, isso se torna um ciclo que vai adiante. Mas no momento em que esse processo é afastado, nos trabalhos mediúnicos, quando eles são socorridos, quando eles são encaminhados para os hospitais, quando eles são tratados, quando eles são protegidos, quando eles sabem que as famílias estão protegidas, o processo de punição não é mais eficaz, não funciona mais. E, por mais que tenha sido prolongado, por mais que tenha sido intenso, o espírito volta ao que era antes do processo de punição. Ah, tá. Então, você diz assim, a partir do momento que ele é resgatado. Sim. Não na hora que suspende uma punição, não. Ele começa, né? A espiritualidade amiga vem e consegue interromper isso. Não. Ele vai passar por um processo de resgate que não é fácil. Ah, tá. Ele vai ter várias etapas. Você chega nesse intermédio. Não. É muito mais do que isso. Tá. Então, o resultado da punição causa apenas uma depressão temporária no ato de responder. Essa depressão é na fragilidade do ser. Por isso que ele se comporta do jeito que o obsessor, ou aquele que pune, deseja. Mas na primeira expectativa de que pode sair, ele vai sair. E não há ninguém que segure nesse aspecto. Assim como não há ninguém que segure quando o espírito que foi socorrido deseja voltar para o local de onde ele veio, porque é a vontade dele. Vamos entender um pouquinho mais adiante. Se a punição se extinguir por tempo suficiente, pode-se esperar uma recuperação final. Por tempo suficiente, pode-se esperar uma recuperação final. Isto é, o espírito se recompõe no seu todo e começa uma nova jornada, com novos propósitos, com novas determinações. Há sempre essa esperança na reunião mediúnica. Há sempre esse quesito que os amigos falam assim, acolha. Porque ao acolher, ele percebe que há oportunidade de seguir adiante. Quanto melhor uma tarefa é aprendida, os professores sabem disso, através do reforço positivo, mais dificilmente será enfraquecido pela punição. Veja que interessante é esse aspecto. O espírito é recolhido e ele aprende de forma positiva a se fortalecer. Mais e mais forte ele se torna. Por uma eventualidade qualquer, ele cai novamente em poder desses nossos irmãos que são torturadores. Será muito mais difícil para eles, através da punição, enfraquecer a vontade do espírito.
a determinação dele positiva é muito mais forte. Eles terão muito mais trabalho para subjugá-lo. E na primeira oportunidade, ele escapa. Pelo amparo da espiritualidade. São os donos do poder. Quem são os donos do poder? O que nós estamos vendo aqui hoje. Controle da matéria, controle da natureza, controle do poder, escravidão, de retirada de direitos, vilipêndio total. Esses são os donos do poder. São grupos de espíritos que são adversários da humanidade. Não é adversário seu, dele ou de nós, só nós. Eles são adversários da humanidade. Eles não querem que a humanidade avance. Não querem que o planeta mude. Então eles atacam países, estados, raças. Eles agem... Então a punição, obviamente, não é para o bem. Claro que não. Claro que não. Porque o bem é diferente nesse processo. O bem é o efeito da recompensa. Vamos ver um pouquinho. Tudo claro, até aqui tá bom? Aqui está o problema. Ou a solução. Eu não vou entrar em detalhe aqui no cérebro não, tá? Sistema límbico. Sistema límbico é essa parte mais marronzinha que está ali, ó. Parece um chapeuzinho, uma vírgula que é o hipocampo, tem a amígdala. Quando nós estamos com medo, é essa aqui, ó, que nos dá o comando, ou luta ou corre. É aqui, nessa região aqui. O hipotálamo vai controlar outras áreas. O bulbo olfatório, é claro, que é a parte do olfato em si. O hipocampo, as emoções. Tristeza, solidão, angústia, desespero, está aqui. Percebe que a amígdala e o hipocampo fazem parte do mesmo sistema? Quando aciona isso aqui e eu não tenho meios para me invadir, eu aciono o hipocampo e eu entro em parafuso. Eu entro em depressão, eu me fragilizo. Eu não tenho para onde sair, eu não tenho para onde escapar. E aí sim eu começo a quebrar a minha resistência. Essa amígdala é essa aqui? Não, dentro do cérebro. Dentro do cérebro. Está bem aqui dentro. Se fosse essa, estava perdido. Não, porque o povo o nome é parecido, porque elas têm o mesmo formato. Elas têm o mesmo formato, mas essa amígdala é cerebral, não é aqui na hora faringe. Acho que a outra não escreve com G. Até alguns, antigamente escreve sim. Muitas estruturas hipotalâmicas e outras estruturas límbicas desempenham, entendam isso, importante papel relacionado ao caráter agradável ou desagradável. O que é me agradável, atua aí. O que é desagradável, atua aí também. E essas qualidades afetivas são chamadas de recompensa e castigo, ou satisfação e aversão. Exemplo disso, aproxima-se um espírito e o médium sente uma aversão pelo espírito. Já sentiram isso? Já sentiram? Essa aversão pelo espírito? Por quê? No perispírito está sendo acionada essa área do hipocampo, que é muito mais sensível do que a nossa área orgânica. E essa área, a parte do hipotálamo que está sendo acionada, nos causa essa rejeição, essa aversão, esse mal-estar que o espírito nos causa. É isso encarnado também. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A área é a mesma. Assim sendo, espíritos cientistas que se comprazem ainda nas sombras vão utilizar esses conhecimentos para dominar e controlar outros espíritos mediante o mecanismo de recompensa e punição. Eles vão atuar nessas áreas. Eu vou mostrar uma outra área onde eles atuam frequentemente. Eles sabem isso, eles têm um mapa detalhado. Eu estou mostrando apenas uma visão geral, mas eles têm um mapa, região por região, onde é isso, onde é aquilo outro, e eles vão atuando nessas regiões, provocando sempre aquilo de desconforto que eles julgam capazes para... Eles canalizam ali?
Muitos canalizam mentalmente. Energia mentalmente ali. Muitos canalizam mentalmente, outros não, eles se utilizam de material mesmo do plano espiritual para fazer implantes, microimplantes nas regiões cerebrais no perispírito. E acionando essas regiões. No perispírito. E acionando essas regiões, o corpo físico reage como eles querem. A estimulação elétrica, esses pontos azuis são eletrodos, tá? A estimulação elétrica de determinadas regiões pode acalmar ou produzir dor, ou medo intenso, lembra da vida? Ou reações de defesa ou de fuga, ou de demais elementos de castigo. Outro elemento de castigo que nós já presenciamos em encarnados, que nós nunca relacionamos com esse mecanismo de punição. Sem ser dor, sem ser um medo intenso ou reação de fuga. E qual é o mecanismo que vai nos libertar disso? Se a estimulação em uma das zonas provoca a sensação de recompensa, o espírito irá estimular essa área milhares de vezes por hora. Porque ele tem a sensação de recompensa, de prazer. E ele repete porque ele se sente bem. A lesão em si que ele está causando não importa. O que importa é o que eu sinto. Que me traz. O alívio da base. Permitindo-se escolher entre comer um alimento apetitoso ou estimular o centro de recompensa, nós vamos escolher a estimulação. Entre comer algo bom, gostoso, e alguém estimular o meu centro de recompensa, eu abandono o que eu vou comer e quero o estímulo. E eles sabem disso. E eles estimulam isso. Um exemplo banal que nós vamos ter é a área do sexo. O sexo desregrado, o sexo violento, o sexo... É isso que eu ia perguntar, os casos. Asfixia... O quê? Asfixia. É. Para aumentar a sensação de gosto, de prazer, de orgasmo, asfixia. A falta de anóxia no cérebro aumenta a sensação de prazer. É uma recompensa através de uma punição. E por você gostar disso, você repete. Dá outros exemplos. Mais um exemplo, um ou dois. Embora o encarnado sabe que pode desencarnar, que aquilo é lesivo e que vai lhe fazer mal cada vez mais, a recompensa que ele tem através do uso faz com que ele repita até parar. Eu posso inferir que um vício, então, é uma influência espiritual através desse mecanismo atuando no sistema límbico, na área límbica. Nós achamos que muitas vezes nós achamos que pega o encarnado e leva lá para fazer uso daquilo que ele quer. Mas as coisas funcionam de uma forma muito mais sutil, muito mais elaborada. O encarnado em si quer aquilo, porque é uma recompensa para ele. Então a gente pode até chegar a especular e falar assim, por exemplo, numa sala de trabalho, não, aquela pessoa não tem nenhum obsessor com ela e ela tem esse comportamento. A gente pode... Não tem diretamente com ela. Mas tem alguém controlando. Então é tão sutil que muitas vezes não percebe. Por isso que é necessário o estudo para que compreenda se na primeira análise, vamos dizer, a primeira varredura que o médium faz não detecta, ele tem que avançar mais, ele tem que ampliar a expansibilidade dele, a expansão dele, para detectar esses processos que passam desapercebidos. O cardíaco também entra nessa... A gula, memória funcional espacial, atenção, planejamento motor, comando motor, vejam aqui, audição, controle da escrita, viu, dona Lívia? E reconhecimento de objetos. Mas aqui ao lado, olha o que está escrito: compreensão das palavras, controle motor fino e movimento visual. Eles atuando nessa área, o que acontece com o nosso corpo orgânico?
se desequilibra por completo. Por isso que muitas vezes os encarnados dizem: eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo o cheiro. É essa área de atuação que estão fazendo no córtex, no encéfalo. E é nesse momento que nós temos que compreender como agir, como atuar sobre esses irmãos. E os elementos de sustentação, Moacir, Simone, eu, no caso, temos que entender que esse mecanismo que está acontecendo, ele é necessário para o médium poder agir da energia do elemento de sustentação focada no trabalho. Se o elemento de sustentação estiver distraído, o médium tem mais dificuldade para agir. Porque entendam, não é físico, está na mente. É muito mais difícil de acessar do que o físico, como nós fazemos normalmente. Quando o estímulo está em uma zona de prazer, o espírito, olha que interessante, quando o estímulo está numa zona de prazer, o espírito não suprime a zona de recompensa. Mas quando você coloca em outras zonas, ele aprende imediatamente a suprimir. O que está dizendo isso? Enquanto o espírito está sendo recompensado por aquilo que lhe dá prazer, ele quer prazer. Por isso que nós podemos falar à vontade: olha, você precisa parar de beber, você precisa parar de usar droga, você precisa parar de gripa. Não funciona, porque a zona de prazer dele está sendo estimulada o tempo todo. Mas se essa zona de prazer é retirada e ele começa a ser acionado em outras zonas, ele inibe aquilo que lhe faz mal e volta para a zona de recompensa. As recaídas. Aqui estão as recaídas. As internações, as clínicas que nunca dão certo. O que acontece quando alguém é estimulado por longo tempo na dor, na punição, no sofrimento? O que acontece? A pessoa vai adoecendo gravemente e esse estímulo pode, inclusive, conduzi-lo à morte. Se for encarnado. Se for encarnado. E for desencarnado. Desencarnado, também existe um outro tipo de morte. A estimulação dos centros de dor e centros punitivos pode inibir completamente os centros de recompensa e de prazer, demonstrando que a dor pode ter prioridade sobre o prazer e a recompensa. Não entendi disso. Quem não entendeu? Eu. Todo mundo entende. Todos. Olha o silêncio. A estimulação dos centros de dor e centros punitivos pode inibir completamente os centros de recompensa e de prazer, demonstrando que a dor pode ter prioridade sobre o prazer e a recompensa. E sinto-me recompensado em comer algo, mas logo após eu comer, eu recebo uma punição. Vamos pegar um exemplo para a gente entender? A criança sai e pega um doce que não estava autorizado a pegar. O que os pais fazem? Mete-lhe a... Não é assim? Não é assim? Depende do pai. A dor é maior do que a recompensa que ele teve em pegar o doce. Na presença dos pais, ele não vai pegar mais. Ou estou enganado? Se ele for esperto, não. Se ele for esperto, não. Mas se os pais saírem... É igual o estudo do rato, né? É a mesma coisa. Então, a dor ela tem prioridade sobre o prazer e a recompensa. Mas se você tirar a dor, quem causa a dor, a recompensa surge novamente. Eu vou arriscar a pegar novamente. Vou arriscar fazer algo pelo qual eu fui punido. Eu aprendi isso com 7 anos. O que nós temos que compreender? Que existem áreas no nosso cérebro que são diferenciadas tanto para a dor quanto para a recompensa. A espiritualidade amiga sabe e conhece o mapeamento dessas áreas de uma forma perfeita. Os adversários espirituais também conhecem. Os amigos utilizam as áreas de recompensa e prazer para suprir as áreas de dor e punição. Mas essas áreas de dor e punição só serão suprimidas se for extinguido o ato de punir e causar dor.
Como isso é feito? É preciso que o espírito deixe para se libertar dessa sensação de autopunir-se. Porque qualquer um que me puna, eu consigo em um determinado momento evadir-me, fugir. Mas se eu tenho um processo de autopunição, eu não consigo escapar. E é exatamente esse processo de autopunição de culpa que eles estimulam no espírito, para que ele não se liberte. Estão entendendo isso? Sim. O próprio espírito é o seu carrasco. Ele mesmo é o causador do Ou medo, né, Antônio? ou medo. Ameaçar o filho, ameaçar a esposa, ameaçar alguém que ele ama. E ele entra nesse processo e a espiritualidade causadora do início disso tudo não precisa mais se preocupar. O que a espiritualidade amiga tem que fazer? Tirar desse ciclo de autopunição, e isso é através do quê? Dos atendimentos que são feitos através dos encarnados. Porque é preciso existir o choque anímico para que ele saia desse processo de conflito. Quando o dialogador diz assim, olha, pare de se autopunir. É necessário você compreender que você tem esperança, que você é merecedor do que está acontecendo. Você está seguro entre nós. E você pode, se desejar, se libertar. Porque ele normalmente nos diz assim, não consigo sair disso. A minha culpa é muito grande, o meu erro é muito grande, eu não tenho como redimir de tudo que eu fiz de errado. É um processo de autopunição que ele não se liberta e nós não conseguimos libertar, e nem a espiritualidade. É necessário o choque anímico para que isso aconteça. É necessário que você se liberte. E nós estamos aqui para auxiliar, para conseguir esse processo de libertação. Sair do processo de autopunição. Se conceder o auto-perdão. E quando ele concede, ele compreende isso, ele sai dessas malhas dos adversários espirituais que querem manter o preso. Nós vamos aprofundar esse assunto mais para frente um pouquinho. Nós vamos aprofundar esse assunto na ansiedade